As boas ideias são sempre oportunidades de negócio? As ferramentas de ideação podem ajudar nesta descoberta. Análise STEMP, SWOT e Stakeholders. Benchmarking e modelo das 4 ações. 360 graus da oportunidade de negócios. Você vai ver tudo isso nesta videoaula. Sua ideia vai virar análise STEMP e de tendências dos macroambientes. Olá, sou Fabiana Carvalho, consultora do Sebrae. Então, você é criativo? Veja bem, uma pessoa criativa não precisa necessariamente saber pintar, desenhar ou escrever super bem como muita gente pensa. A criatividade está presente em todas as áreas da nossa vida. Para ser criativo, é preciso ter a mente aberta, capacidade de inovar. Olha só, todos nós temos ideias, em casa, no trabalho. Claro que umas ideias são boas, outras nem tanto. O desafio, então, é como saber se a ideia é boa? Como identificar se entre as nossas ideias há uma grande oportunidade de negócio? As ferramentas de ideação, elas compõem um recurso que a gente tem, que todo potencial empreendedor ou empresário tem, para viabilizar se a ideia tem ou não potencial de se transformar em negócio. Então, a gente utiliza a ferramenta para testar mercado, para testar parceiros, stakeholders, para testar cenários e contextos, para que quando a gente tira esse projeto do papel, ele tenha uma viabilidade maior dentro de um ambiente mercadológico. As ferramentas, elas têm um outro recurso que é bastante interessante. A gente tende, todos nós, a gente tende a falar sempre do que a gente consegue, do que a gente conhece, do contexto que já é comum para a gente. Então, a ferramenta, ela nos provoca a pensar numa abordagem que não é a nossa tradicional, num contexto que não era o que eu comodamente enxergo, e por causa disso, as ferramentas, elas acabam nos empurrando para uma inovação. Se eu tenho o hábito de utilizar ferramentas quando penso no meu negócio, esse hábito vai me ajudando a criar uma cultura de inovação para mim e, se eu sei colocar isso na minha gestão estratégica, para a empresa. Você já percebeu que as ferramentas de ideação vão ajudar você nos negócios, não é mesmo? A primeira dessas ferramentas que vamos apresentar é a análise STEMP. Para usar essa ferramenta, é preciso conhecer bem os ambientes onde a sua empresa está inserida. Essa é uma ferramenta importante para a gente entender que o contexto do seu negócio tem raios de ação que são maiores do que o negócio em si mesmo. Então, o meu negócio está dentro de um cenário que é um microambiente, a minha empresa, o meu negócio tem um cenário, um microambiente. Esse microambiente tem um território de ação com atores nisso e, para mais do que isso, um macrocenário maior ainda. Aí a gente tem vieses políticos, legais, a gente tem vieses econômicos, a gente tem vieses de sustentabilidade, e todo esse entorno que tem uma relação de vai e vem, quer dizer, como a minha ideia de negócio vai interferir nesses cenários e como esses cenários interferem na minha ideia de negócio. A ferramenta Análise STEMP permite que o empreendedor faça uma análise das dimensões do macroambiente. São 5 dimensões: social, tecnológica, econômica, meio ambiente, política. A análise STEMP é uma ferramenta super importante. Ela posiciona o seu negócio em relação aos vieses do macroambiente. A gente pede para que esse empreendedor, ele pegue a ideia de negócio dele e pense como o meu negócio lida no viés econômico, no território onde eu quero atuar. O seu negócio é local? Então, na legislação, na economia, no meio da sociedade, do território municipal. É território Brasil, é país, então quais são as legislações? Eu tenho legislações distintas de um estado para outro, eu tenho regras distintas, tem sociedades que se comportam diferente de um estado para outro. Eu vou lidar com uma escala de negócio que pode ser mundial. Eu preciso colocar a minha ideia de negócio, situá-las diante desses 5 grandes macroambientes e entender quais deles minha relação de ideia tem força e quais deles a minha ideia de negócio tem uma relação de fraqueza e eu preciso olhar com mais cuidado para superar isso, para que não venha a ser um entrave no meu negócio. Faça um círculo para organizar as informações que serão analisadas pela ferramenta STEMP. Divida o círculo em 5 partes iguais, com os nomes das dimensões do macroambiente: social, tecnológica, econômica, meio ambiente e política. No centro do círculo,
coloque a sua ideia de negócio. Tudo pronto? Vamos continuar. Em cada uma das partes, escreva como sua ideia de negócio se relaciona com as dimensões do macroambiente. Não deixe escapar nada. Vamos mostrar um exemplo prático para ficar mais claro? Acompanhe aí. Um empreendedor escreve produtos para gêmeos como ideia de negócio. Pode ser carrinho duplo, berço duplo, qualquer produto para gêmeos. Na dimensão social do macroambiente, ele informa: as mulheres estão se tornando mães mais tarde. Elas têm pouco tempo livre e consomem mais. Agora, a dimensão tecnológica. Por serem mais velhas, essas mulheres fazem fertilização in vitro, que leva a uma grande incidência de gravidez de gêmeos. Dimensão econômica. Elas trabalham fora, ganham mais e fazem mais investimentos. Agora, a de meio ambiente. Essas mulheres têm o desafio de duplicar o atendimento aos gêmeos, sem necessariamente duplicar o consumo. A dimensão política do macroambiente. Não há regras ou leis específicas para mães de gêmeos com necessidades parecidas. Isto é, não existe legalmente pacotes para planos de saúde para 2 crianças ou para mensalidades escolares, por exemplo. Com o exemplo, ficou mais fácil entender, não é mesmo? Agora, depois dessa análise dos ambientes pela ferramenta STEMP, você precisa identificar as novas tendências de mercado. Quando você se decide por uma ideia de negócio, muitas vezes você pode ter como referência algo que já existe. Então, eu já tenho um mercado que é conhecido, eu conheço concorrentes, eu consigo dizer quem é concorrente, quem é o líder do mercado. Ou eu posso ter algo muito disruptivo, ou criar algo que não tem precedente. E aí vai ter uma dificuldade maior para eu entender como eu lido com esses vieses, por exemplo, da análise STEMP, porque não tem precedente. Como não tem precedente, eu posso ter uma dificuldade maior de início de raciocínio. É bacana, você está num caminho inovador. Quando a gente trabalha com algo, quer seja tradicional e eu tenho referência de mercado, ou quer seja inovador, eu preciso pensar como essa ideia de negócio se projetará para frente. A gente não tem respostas precisas, porque tendência não é acerto com certeza, mas é uma minimização de erros, é uma maximização de potência de mercado, do que pode dar mais certo. Então, a gente estuda as tendências para entender. Então, eu posso buscar, por exemplo, algo que está acessível a todo mundo, o site do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, eu posso ir lá e pesquisar, no território onde eu vou atuar, qual é o gênero, qual é a faixa etária, qual é a faixa de renda, quais são os hábitos de consumo, porque tem dados psicográficos ali também. Uma outra dica é o Sebrae. O Sebrae trabalha com um bocado de pesquisa de tendência de mercado, analisa setores e segmentos, divulga essas pesquisas periodicamente. Então, se eu penso e projeto isso, eu imagino como o meu negócio vai se comportar com o passar do tempo e como esse meu negócio vai se comportar com as novas projeções dentro do mercado. É para isso que a gente precisa pensar para frente. É para isso que é importante a gente ter uma ferramenta que pense em tendência. Uma pergunta que você pode se fazer é: quais os possíveis desafios ou oportunidades que essas tendências trazem para o meu público-alvo? Você acha difícil responder isso? O instrumento quadro de análise e projeção de tendências ajuda a descobrir as possíveis consequências para um negócio. Vamos acompanhar o exemplo de um empresário que atua no mercado de roupas infantis. As pesquisas de tendência apontam que a maioria dos pais trabalha fora. Qual é a variável ambiental crítica dessa análise? A falta de tempo. Por que essa variável é crítica para este empreendedor? Porque os pais não têm tempo para comprar roupas para seus filhos. Na análise do histórico dessa variável, foi identificado que isso também acontece com outros produtos infantis, como fraldas e medicamentos, por exemplo. Nesse caso, esses produtos já estão sendo vendidos via e-commerce. Na coluna Possíveis consequências para o negócio, o empreendedor de roupas infantis encontrou uma nova oportunidade de comércio. Isto é, para lidar com a falta de tempo dos pais, ele resolveu adotar canais multimídia de venda, entre eles o e-commerce, o comércio pela internet. Neste bloco, você conheceu a ferramenta STEMP para analisar os ambientes, a descoberta das tendências como oportunidades de negócio. Preparado para analisar a sua ideia? Vamos seguir em frente!